Olá, é uma grande alegria receber você mais uma vez, meu querido irmão, minha querida irmã, para iniciarmos juntos uma nova semana que a graça de Deus nos concede e também mais uma caminhada ao longo dela, a 19ª semana do tempo comum, acompanhando a cada dia Jesus no seu Evangelho, acolhendo a sua iluminação, a sua orientação para a nossa vida de fé, para a nossa caminhada cristã. Vamos fazer juntos então nesta segunda-feira, dia 8 de agosto, o nosso novo encontro com Jesus no Evangelho, o Evangelho na vida e na pastoral. O Evangelho do dia de hoje é segundo Mateus, capítulo 17, versículos 22 a 27. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança um anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As leis, elas existem para orientar e facilitar a organização e o funcionamento da sociedade, para favorecer a vida das pessoas e não para escravizá-las. E também os impostos devem ser pagos por obrigação das leis, mas acontece que, como nós estamos cansados de saber, muitas vezes eles acabam se tornando pesados fardos que, ao invés de ajudar, eles atrapalham e tornam mais difícil ainda a vida das pessoas e principalmente dos mais pobres. E Jesus discute com os seus discípulos no Evangelho de hoje justamente essa questão do imposto que era pago ao templo. Quem pagava esse imposto eram somente os estranhos, os de fora. Então, os filhos, ou seja, os que eram de casa, eles não precisavam pagar esse imposto. Eles eram livres, como disse Jesus hoje no Evangelho. Enquanto os estranhos, as pessoas de fora, viviam presas por essa obrigação pesada desses impostos. Ou seja, o pagamento do imposto ao templo, ele legitimava a escravidão. E Pedro confirma aos cobradores de impostos que Jesus também pagava esse imposto. E o fato de Jesus pagar os impostos não fazia dele um escravo daquelas leis, obrigações opressoras, discriminatórias e escravizadoras do templo. Mas, pelo contrário, era um gesto dele para mostrar que ele estava do lado daquelas pessoas que não tinham como se livrar do pagamento daqueles impostos, para mostrar que ele era solidário para com aquelas pessoas mais simples e mais pobres, que eram desrespeitadas e exploradas pelas leis daqueles que tinham o poder. Jesus, ele estava do lado dos que eram tratados como estranhos, dos pobres, dos abandonados, daqueles que não tinham nem voz e nem vez, para lutar contra as leis e as opressões daqueles impostos que eram tão injustos e pesados e que dificultavam tanto as suas vidas. Jesus, ele veio para tornar as leis mais humanas, já que a função delas deveria ser sempre tornar a vida mais fácil para as pessoas. Mas o que acontecia, como nós vimos no Evangelho, era exatamente o contrário. Por isso ele pediu que Pedro pegasse uma moeda encontrada na boca de um peixe e a entregasse aos cobradores de impostos. Assim, Jesus e os seus discípulos não causariam escândalos,
porque não pagar o imposto não seria um escândalo somente para os cobradores de impostos, mas também e principalmente para os mais pequenos, para os mais pobres, que eram obrigados a pagar estes impostos. E assim, então, como Jesus poderia dizer que estava do lado deles, se ele fosse tratado diferente deles, com certos privilégios, não tendo que pagar o imposto? Então, meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje, ele nos mostra a coerência e o compromisso de Jesus com a sua missão, com a vida dos pequenos e dos pobres. Mostra que Jesus vivia uma profunda sintonia, uma profunda comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Que nós, meu irmão, minha irmã, possamos aprender com Ele a viver a nossa vida e a nossa missão cristã da mesma forma, em uma profunda comunhão de vida com Deus e com os irmãos e irmãs, coerentes de acordo com Jesus e com os ensinamentos do seu Evangelho. Assim como São Domingos de Gusmão, que a Igreja celebra no dia de hoje, a sua memória, foi um grande padre espanhol que, sentindo o chamado de Deus, fundou a Ordem dos Pregadores, a ordem da qual fazia parte o nosso saudoso e falecido bispo emérito Dom Walter de Beger. E São Domingos de Gusmão, ele era um homem, um padre de profunda fé, e ao fundar esta Ordem dos Pregadores se dedicou a pregar e a defender a pura e verdadeira doutrina, a defender a fé das pessoas. Ele foi um fiel apóstolo e divulgador do Santo Rosário também. Então, que como São Domingos de Gusmão, que viveu com coerência, de um jeito verdadeiro, comprometido com Cristo, com a Igreja, com os irmãos e irmãs da sua fé, nós também possamos seguir o seu exemplo, buscando contar sempre também com a sua santa intercessão. E por intercessão de São Domingos de Gusmão, o Senhor te abençoe, te guarde, proteja na missão, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por sua companhia. Eu te espero amanhã aqui para o nosso novo encontro com Jesus no Evangelho, se Deus quiser.